a União Europeia. Nesse momento, vamos começar a entender o processo de unificação do continente europeu. Durante a Idade Média, o continente europeu vivia em meio a guerras e conflitos internos, desfavorecendo o avanço do continente. Revolução Francesa. No entanto, a França de Napoleão Bonaparte foi o primeiro Estado nacional moderno a empreender uma tentativa de unificar a Europa. E sabemos qual foi o desfecho dessa tentativa. Conferência de Berlim. No século XIX, o sistema de estados ou sistema interestatal da Europa começou a ganhar forças e dinamismo, com a França, Grã-Bretanha, Prússia, que depois se tornou a Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia, disputando o mesmo espaço e tentando impor seus comandos e suas regras ao jogo geopolítico europeu. Primeira Guerra Mundial. Já no século XX, a Alemanha desponta como uma potência e corrói a estabilidade do continente, resultando na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, envolvendo diretamente as três potências da época, França, Inglaterra e a Alemanha, alterando profundamente o mapa político europeu. Além da desagregação do Império Russo, que foi substituído pela União Soviética, a dissolução do Império Turco-Otomano, originando novos estados na Europa centro-oriental e balcânica, acabando completamente com o sistema de estados do século XIX. Segunda Guerra Mundial. Como observado, estabilidade política no continente era algo impensável nessa época. E para aumentar essa instabilidade, o período pós-Primeira Guerra desfavoreceu os vencidos e resultou na Segunda Guerra Mundial, repetindo a aliança França-Inglaterra e mais os Estados Unidos de um lado, e Alemanha, Itália e Japão de outro. Ou seja, novos protagonistas de outros continentes entrando definitivamente em cena, tornando esse conflito em nível mundial, agregando os continentes americano e asiático. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, outro acontecimento marca a Europa. A Guerra Fria, que ficou marcada pela sempre constante possibilidade de confrontação das duas superpotências rivais, representadas pelos Estados Unidos, o mundo capitalista, e União Soviética, o mundo socialista, produzindo uma divisão geopolítica da Europa até a queda do Muro de Berlim, em 1989. Essa divisão consistia em Europa Ocidental, organizada em torno da economia de mercado e associado militarmente aos Estados Unidos por meio da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, e a Europa Oriental, reorganizada pela planificação central da economia e subordinado à União Soviética pelo Pacto de Varsóvia. Com a destruição das economias europeias e japonesa pelos ataques sofridos durante a guerra, tanto vencedores quanto vencidos ficaram à mercê dos investimentos da única grande potência que atravessou incólume a guerra, os Estados Unidos da América, obrigando assim os países europeus a se unirem para a sua reconstrução econômica e social, para estabelecer um novo arranjo político a fim de evitar novas guerras e manter ainda alguma influência europeia no sistema mundial. A Europa Ocidental consegue se reerguer através do Plano Marshall. Mas aos poucos, o processo integracionista foi avançando, institucionalizando vários acordos e tratados como o Benelux, criado em 1944 pelos governos
da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e que buscava integrar o mercado regional de bens, serviços e capitais. Em 1951, surge a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E em 1957, cria-se o Mercado Comum Europeu, ou Comunidade Econômica Europeia, a partir do Tratado de Madrid. O bloco começa a crescer e muitos países iniciam o processo de adesão a esse bloco, até que em 1992, através do Tratado de Maastricht, a Comunidade Econômica Europeia começa a ser chamada de União Europeia, criando uma unidade econômica e monetária, surgindo assim uma moeda única, o euro. Como podemos observar, o processo de unificação europeia não é algo novo, tendo início na Revolução Francesa, passando por inúmeros conflitos armados, guerras e divergências até chegar na atual conjuntura. Uma diversidade étnica, cultural e linguística tornaram-se obstáculos para uma unificação total e sempre surgem alguns empecilhos nesse processo. Atualmente no bloco ocorre um novo episódio, o Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Espero que essa videoaula tenha sido bastante proveitosa para todos e acrescente em sua formação acadêmica. Um bom estudo e até a próxima!